As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial, de se sentirem mais próximas, de demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Estamos concluindo a segunda semana deste tempo da Páscoa. Uma semana que para nós pode ser chamada a Semana da Misericórdia, aberta com o segundo domingo da Páscoa, o Domingo da Divina Misericórdia. E assim exercitamo-nos nesta experiência bonita e desafiadora de aprender cada um a ser misericordioso como o Pai. Lembrando-nos que o Pai está nos dizendo, pela palavra bonita e interpelativa de Cristo, que se não formos misericordiosos como o Pai, nós também não seremos destinatários da misericórdia de Deus. Isto já nos convence, nos interpela, mas na verdade, quando vivenciamos a misericórdia, o nosso coração se convence de que é esse o único verdadeiro caminho que inova e que transforma. Ao acolhermos agora a palavra santa de Deus, nossos corações se deixem tocar pelas delicadezas de Deus e pela força de sua ternura misericordiosa. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Amado irmão, amada irmã, escutar essa passagem narrada por São João no capítulo 6, referindo-se a esta cena no mar da Galileia, enche o coração de ternura. Enche o coração de ternura pela força da presença, a presença amorosa de nosso Deus. Os discípulos, quando viram, encheram-se de medo. Pensavam ser outra coisa, senão Ele, Cristo. Sua presença amorosa de Deus misericordioso. "Sou eu", diz Ele, "não tenhais medo." Nós, nesse tempo da Páscoa, somos chamados ao exercício bonito de vencer o medo. O medo que a gente muitas vezes o tem explicitamente. Sabemos que o temos, mas não sempre sabemos. Somos chamados a vencer o medo que está muitas vezes escondido dentro de nós e que se revela de muitas maneiras. Quando somos mesquinhos, é porque temos medo. Medo de perder, medo de não sermos reconhecidos, medo de sermos substituídos no lugar em que estamos. Se nós, na verdade, amados e amadas de Deus, repassarmos os fatos da nossa vida, sobretudo nossos sentimentos, nós precisamos fazer um longo caminho para vencermos o medo. Porque nem sempre conseguimos enxergar com nitidez e clareza a força da presença de nosso Deus. É preciso exercitar o coração na celebração deste mistério da presença amorosa de Cristo, particularmente na Eucaristia, para que nós possamos nos convencer
da força dessa presença e escutar o que Ele diz a cada um de nós. Não tenhais medo, sou eu. Ao dizer sou eu, o Senhor está dizendo que o medo só é vencido na medida em que nós estamos convencidos da presença de Deus. Só a presença amorosa de Deus nos liberta de todo medo, do medo que nos incapacita para o amor, que nos prende para a solidariedade, que nos faz, muitas vezes, emitir juízos inadequados sobre os outros e, por isso mesmo, comprometer a força da generosidade com que devemos agir e trabalhar com todos os irmãos e irmãs. Por isso nós precisamos de celebrar o vigor e a fecundidade do mistério dessa presença amorosa de Cristo. No Vaticano II, quando se fala sobre a liturgia, lembra perspectivas importantes de que Deus quer que todos sejamos salvos e cheguemos ao conhecimento da verdade. E é por isso mesmo que Ele nos falou por profetas e nos últimos tempos, quando se completou o tempo previsto, enviou o seu Filho, a palavra que se fez carne, ungido pelo Espírito Santo para anunciar a boa nova aos pobres, curar os contritos de coração, como médico dos corpos e das almas, mediador entre Deus e os homens. Por isso a humanidade de Cristo, na unidade da pessoa do Verbo, foi o grande instrumento da nossa salvação. Deus vem ao nosso encontro. Deste modo, em Cristo se realiza perfeitamente a nossa reconciliação com Deus e nos é dada a plenitude daquilo que de fato nós somos chamados a celebrar e a vivenciar. Assim como Cristo foi enviado pelo Pai, os apóstolos repletos do Espírito Santo foram enviados, pregaram a toda criatura, anunciando que o Filho de Deus, por sua morte e ressurreição, nos libertou da morte e do poder de Satanás e nos introduziu no reino do Pai. Somos chamados, portanto, a vencer o medo e experimentando a força desta presença com toda a convicção, em palavras, mas particularmente por nosso testemunho em gestos de respeito a cada pessoa, de apreço à dignidade de cada pessoa humana, de comprometimento cidadão por uma sociedade mais justa, fraterna e solidária, nós possamos anunciar a Ele, Cristo, o vencedor da morte. Vamos pedir essa graça para que nós, como igreja, possamos dar conta melhor da nossa tarefa missionária, de ajudar o mundo a compreender a grandeza do amor de Deus. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho
E Espírito Santo, desça sobre sua família, sobre sua vida, ilumine a sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro.